Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente vai para essa aula, sobre polígonos, polígonos regulares, e a gente vai procurar resolver esse exercício aqui, ó. Seja um polígono regular de 7 lados. Então tá aqui, ó, é um polígono de 7 lados. Aí ele pergunta, qual é a soma dos seus ângulos internos? Qual é a soma dos seus ângulos internos? E qual a medida de cada ângulo interno? Então, qual a medida de cada ângulo interno? Tudo bem? E depois pergunta-se também, qual é a medida do seu ângulo externo? Então, para a gente somar, os ângulos internos desse polígono, a gente vai utilizar essa relação matemática aqui, ó. Tudo bem? Então, é o seguinte, esse S, o que ele significa, Ele se refere à soma dos ângulos internos de um polígono regular. Tudo bem? Então, esse que é o significado do S. Esse S aqui ele vai ser igual, então, a n menos 2 que multiplica 180 graus. Então, esse n aqui, essa letrinha n, ela se refere ao número de lados do polígono. Tudo bem? Agora, esse número 2 aqui, esse menos 2 aqui, ele sempre vai estar fixo aqui nessa relação matemática, assim como o 180 também. Então, esse menos 2 e esse 180 graus, pessoal, eles nunca vão mudar, tudo bem? Então, é o seguinte, ó, aqui já está dizendo que esse polígono regular, ele tem o quê? 7 lados. Então, vamos escrever aqui essa relação matemática. Então, vai ficar assim, ó. S, que vai ser igual a n menos 2, que multiplica 180 graus. Bom, a gente quer encontrar então a soma dos ângulos internos desse polígono, Então, o S, a gente mantém ele aqui, porque é o que a gente quer encontrar. E aí, no lugar do N, eu vou colocar o número de lados aqui, ó. Que aqui está me dizendo que é quantos lados, 7, Então, eu vou colocar aqui 7 menos o 2, que multiplica o 180. Que, como eu falei para vocês, é um número fixo, Então, vamos desenvolver a conta aqui, ó. Lá no final, a gente vai obter a soma dos ângulos internos. Então vai ficar assim, ó. Soma dos ângulos internos vai ser igual a 7 menos 2, que é 5, vezes os 180 graus. Então agora basta a gente fazer essa multiplicação aqui, tudo bem? Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 180. Então arma a conta aqui. 5 vezes 180 vai ficar assim, ó, 5 vezes 00, 5 vezes 8, 40. Vai 4. E 5 vezes 1, 5, com mais 4, 9. Ou seja, o meu resultado aqui, ou seja, a soma dos ângulos internos desse polígono deu 900 graus. Tudo bem? E agora eu tenho que descobrir, qual é a medida de cada ângulo interno desse polígono aqui, de 7 lados. Então, só para a gente ilustrar, deixa eu pegar aqui e colocar o desenho desse polígono para vocês verem. Então repara que como se trata de um polígono de 7 lados, Como ele tem 7 lados, ele vai ser chamado de heptágono. Heptágono. Ou seja, esse hepta significa o quê? O número 7. Tudo bem? Então repara que aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados de fato, beleza?
Ok. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Repara que aqui, pessoal, nós temos aqui um ângulo, outro ângulo desse polígono, outro ângulo, outra abertura angular, outro ângulo e outro ângulo. Então, esses aqui são os ângulos internos, tudo bem? Então, a gente acabou de calcular que para esse polígono aqui de 7 lados, a soma de todos esses ângulos internos aqui vai dar o quê? Vai dar exatamente 900 graus. Então, para me descobrir quanto que mede cada ângulo interno aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar, então, esse 900 e vou dividir pelo número de vértices aqui, ó. Esses vértices, ou seja, é onde estão os ângulos. Então, quantos vértices a gente tem, né? É o mesmo número do número de lados. Então, se eu tenho 7 lados, eu vou ter quantos vértices? 7 vértices e 7 ângulos. Então, eu vou ter que dividir esse 900 graus por 7. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar, então, esse 90 e vou ver quantas vezes que o 7 cabe dentro do 90. Então, quantas vezes que o 7 vai caber dentro do 90, né? 11 será, né? Ou 12, né? Vamos ver aqui, ó. Se eu fizer 7 vezes 12, 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, com mais 1, 84. Então, coube 12 vezes, né? 12 vezes 7, 84. Então, vai sobrar quanto aqui, né? Fazendo a subtração. 90 menos 84 é 6. Bom, dá para dividir o 6 pelo 7? Não dá, né? Então, eu vou ter que abaixar esse zero aqui, ó. Quantas vezes que o 7 cabe dentro do 60 agora? Bom, se eu fizer 8 vezes 7, né? 8 vezes 7 é 56. E aí, 60 menos 56 dá 4. Tudo bem? Agora, dá para dividir 4 pelo 7? Não dá, né? Então, eu vou ter que colocar um zero aqui. Coloco um zero aqui e uma vírgula aqui. Agora, dá para fazer a divisão. Quantas vezes que o 7 cabe dentro do 40, né? Vai ser 5 vezes. Então, 5 vezes 7, que é 35. Então, aqui vai sobrar 5. Bom, aí é o seguinte, né? Calculando até aqui, pessoal, já tá bom, tá? Então, a gente obteve aqui 128,5 o quê? Aproximadamente 128,5 graus. Então, cada um desses ângulos internos aqui, ó, a abertura angular é de 128,5 graus. Isso em se tratando de ângulos internos, beleza? Todos eles vão medir 128,5 graus. Agora ele pergunta aqui, né? Qual é a medida de cada ângulo externo, né? Qual a medida do seu ângulo externo? Então, por exemplo, para me obter isso aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar então aqui uma linha, né? Vou traçar aqui uma linha que vai na mesma direção desse segmento de reta aqui, ó. Então a gente tem esse segmento e vou começar então a traçar uma linha na mesma direção aqui, ó. De tal forma que essa linha seja um prolongamento desse segmento, desse lado aqui, ó, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó. Se eu perguntar para vocês qual que é a medida desse ângulo aqui, ó? Como que eu faço para descobrir a medida desse ângulo? Esse aqui, que seria o quê? Seria exatamente o ângulo externo. Opa, deixa eu melhorar aqui a escrita. Então vamos lá, ó. Ângulo externo. Então esse aqui é exatamente o ângulo externo que eu quero procurar. Bom, se eu perguntar para vocês assim, ó,
qual que é a abertura angular que começa daqui e termina aqui? Bom, então aqui é o ângulo de meia volta, né? Então se ele começa aqui e termina aqui, você já sabe que ele é um ângulo de 180 graus. Então para me descobrir a medida desse ângulo externo aqui, eu faço o seguinte. Eu faço 180 graus menos 128,5. Menos 128,5. E daí eu faço a conta. Então vamos igualar aqui o número de casas decimais. E aí vai ficar assim, ó. Eu vou emprestar um aqui do 8. O 8 ele vai virar 7. Então vou colocar o 9 aqui e o 1 aqui. Então 10 menos 5, 5. 9 menos 8, 1. 7 menos 2, 5. E 1 menos 1, 0. E aí eu coloco a vírgula exatamente aqui, ó, certo? Obedecendo aqui o lugar onde ela está. Então, essa abertura angular aqui deu quanto? 51,5 graus. Então, eu vou colocar aqui, ó, que essa abertura angular do ângulo externo, né, mede 51, né, 5 graus. Tudo bem, pessoal? Então, a gente encontrou aqui tudo o que o enunciado pediu. Então, vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.